Olá! Hoje nós damos início ao ciclo de debates Fundamentos da Educação ao Vivo, uma atividade promovida pelo Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da UFRN, que deixa as boas-vindas a todos vocês. Eu me chamo Olivia e vou coordenar a atividade da noite. Esta atividade, ela é composta por 4 debates. Hoje é o primeiro debate, que tem por título O que são os fundamentos da educação. Neste debate, nós estamos contando com a participação dos professores Walter Barbosa Júnior e Rosália de Fátima e Silva. Bem-vindos, Walter e Rosália, para a nossa discussão sobre o que são os fundamentos da educação. Então, começamos com o professor Walter para a sua exposição. Então, com a palavra, professor Walter. Desejar a todas as pessoas que sejam muito bem-vindas a esse espaço, né? Sempre me inquieta profundamente esse espaço, porque eu sinto-me como se eu estou onde não sou e sou onde não estou. Então, esse espaço que é a web, que é a internet, que nos conecta e que nos põe todo no mesmo lugar, mesmo que os corpos estejam em espaços diferentes, é muito inquietante, porque fala e diz e traduz um pouco do mundo que nós estamos vivendo. Então, o que são os fundamentos da educação? Eis aqui uma pergunta temática que nos mobiliza, não é? Creio que todas as pessoas que agora se encontram nesse espaço são mobilizadas pela pergunta: o que são os fundamentos da educação? Então, podemos também pensar um pouco sobre qual é a importância de um debate sobre os fundamentos da educação. Nós temos uma professora no nosso departamento, a professora Denise, que no grupo do DFPE, ela escreveu que não há educação sem fundamentos. E, posteriormente, tratou como um debate precioso. Então, quer dizer, creio que ela nos sinaliza, né, como tratar dos fundamentos da educação, das referências para a educação humanizada e humanizante, em um momento histórico em que se produz e se publica artigos como o fim das teorias e da produção científica. Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma configuração bem exigente, né? E aí, quando a professora Denise diz que é um debate precioso, então, de fato, eu também acredito que é um debate necessário, é um debate preciosíssimo, e que precisa ser feito, porque o Chris Anderson, ele escreveu um artigo cujo título é O Fim da Teoria. Então, neste artigo, ele diz que chegou ao fim o tempo de toda a teoria do comportamento humano, desde a linguística até a sociologia. Aí ele vai desenvolvendo as ideias e diz: esqueçam a ontologia e também a psicologia, a antropologia. Quem pode dizer o que o ser humano faz, o que ele faz? Ele o faz simplesmente. E nós podemos medir e rastrear isso com uma exatidão sem igual. Quando há dados o suficiente, os números falam por si. Então, o argumento desse raciocínio, né, que é tão bem tratado por Byung-Chul Han em sua obra No Enxame, o argumento básico é que diz que a grande quantidade de informações torna modelos teóricos superficiais. Então, é dentro dessa configuração que nós estamos lidando e que nós estamos tratando dos fundamentos da educação. Em uma configuração onde parece que os dados e os números e o fato de rastrear os humanos em suas individualidades põe por terra toda a necessidade de qualquer teoria sobre os humanos. Porque quando se tem dados, quando se tem números, quando se tem esses elementos, qualquer especulação é desnecessária, né? Então, isso põe algo que torna o debate sobre os fundamentos um tanto quanto mais excitante, um tanto quanto mais provocante, né? E, por outro lado,
Nós temos também uma política e a compreensão do governo atual, porque apontam que o caminho para a inovação nas universidades públicas reside na criação de um movimento em que as universidades públicas deixem de pesquisar os determinantes das desigualdades sociais, deixem de pesquisar os temas culturais, os problemas lógicos e epistemológicos do conhecimento. Ou seja, se nas universidades públicas as ciências humanas deixarem de fazer pesquisa, ou mesmo deixarem de existir, não vai fazer falta para a política que está sendo implementada dentro das universidades. Como se bastassem as engenharias, as tecnologias e a matemática e talvez um pouquinho da área de saúde. Mas a filosofia não é necessária, a antropologia, letras, pedagogia, são áreas como que desnecessárias a este mundo que está dado a um progresso e que evolui, e como se essa evolução colocasse como desnecessário o debate sobre o fenômeno humano. E, portanto, todas as ciências humanas começam a deixar de ter sua importância. Isso é muito sério, o modo e o momento que nós estamos vivendo, né? Como professor dos fundamentos da educação, eu sinto, e na conversa com os meus amigos e colegas também dos fundamentos, que há uma redução do tempo dos fundamentos, há uma diminuição do tempo para a filosofia, para a história, para a sociologia, a antropologia da educação. Há um deslocamento dos fundamentos para a instrumentalização maior dos professores, como se nós não devêssemos perder tempo discutindo as teorias, os fundamentos, os tratados sobre a educação. Então, há uma política crescente que vem ganhando força, em que se tem as ciências humanas não necessárias, baixas tecnológicas, engenharias, a matemática. Esse cenário sinaliza que as ciências humanas, em especial a educação, sofre uma espécie de terremoto, porque se, por um lado, temos teorias, proposições, artigos, formulações sobre o fim da teoria, e ao dizer que, rastreando os humanos, nós podemos dizer tudo sobre ele em suas individualidades, e que as formulações não são mais necessárias, porque ele é o que é, e pronto, né? Então, nós precisamos meio que recriar as humanidades, refundar os fundamentos, reorganizar o pensamento, porque a atual configuração de pandemia modifica, construir uma espécie de terremoto no modo de pensar, na mentalidade do século XVII, que ainda estávamos a trabalhar e a reproduzir.